Olá, tudo bem? Que prazer, que alegria estar com você. Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Nós somos da Igreja Presbiteriana aqui da cidade de Cachoeira Alta. Louvamos e agradecemos a Deus por estar junto com você, por estar louvando e adorando a Deus junto com você através dessas mensagens da internet, né? Nosso culto de adoração agora às 19 horas e 30 minutos na Igreja Presbiteriana. Nós também nos reunimos às 9 horas da manhã, sempre aos domingos. Então, aos domingos, às 9 às 19 horas e 30 minutos. Tem quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, somente online. E sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, através do Google Meet. Para nós é uma alegria, um privilégio, uma honra muito grande poder caminhar com você, poder estar com você nesses momentos aqui na Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta. Vamos orar, meu querido? Vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer por esses que estão conosco, abençoar a vida deles, ó Deus, através de Cristo Jesus, que o Senhor possa chegar ao coração de cada um, que o Teu Santo Espírito possa confortar os que precisam de conforto, que o Teu Santo Espírito possa levar esperança àqueles que precisam de esperança, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça morada, Pai, na vida desses amados, que o Senhor possa nos ensinar nesta noite, aceitar a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso culto, em que nós prestamos aqui juntos com esses amados. Que o Senhor possa nos abençoar, no nome de Cristo Jesus. Tá aí, né? Que bom, que alegria, né? Para nós é sempre um privilégio, meu querido, estar com você, mas mais privilégio ainda será quando você vier ter conosco e nós estivermos aqui juntos na Igreja Presbiteriana presencialmente. A estarmos juntos através da internet é importante, é uma ferramenta que nós agradecemos e louvamos a Deus por tê-la conosco. Mas poder conhecer você, adorar junto com você, estar junto com você, isso não tem preço. Para nós é muito, muito satisfatório. É uma alegria muito grande, é uma alegria imensa, é uma satisfação e é um prazer para nós estar junto com você. Portanto, se você mora aqui na cidade de Cachoeira Alta, venha ter conosco, venha louvar e adorar a Deus conosco. Caso você não mora em Cachoeira Alta, mora nas redondezas, também está convidado a estar conosco. Se você está em outra cidade, a internet não tem fronteiras, mas se você está em outra cidade, um outro momento aí, meu querido, procure uma igreja evangélica séria, cultue, adore, louve a Deus pelo aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Tá bom? Que Deus possa confortar o teu coração e possa nos dar uma noite de alegria na presença do Senhor, de acordo com a tua palavra, a palavra sagrada, a Bíblia Sagrada que Ele deixou para nós. Vamos louvar a Deus com algumas canções. Logo, logo a gente volta para nós ministrarmos, para Deus ministrar aos nossos corações através da Bíblia Sagrada. Ao Rei eterno e imortal,
mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos ti, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Luz do mundo
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tá aí, voltamos, né? Que alegria, que satisfação. Vamos ler a palavra de Deus e aí nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e de adoração a Deus. O nosso estudo bíblico, que hoje nós vamos basear a mensagem na pregação que Pedro fez, que está em Atos 10, capítulo 10, versos 38 ao verso 43, que diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de que tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que ele fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que conhecemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos capítulo 10, dos versos 38 aos versos 43. Aqui nós estamos pensando em como Pedro anunciou a Jesus Cristo e como nós devemos anunciar esse Jesus Cristo às pessoas que caminham por este mundo, que são nossos amigos, que são nossos companheiros, que são pessoas que nós estamos juntos, que nós temos, como nós temos pregado Jesus. Algumas culturas ou religiões ou pessoas, elas tentam insistir num Deus que é uma força, uma energia que está longe, uma energia do bem, que você precisa se aproximar desta energia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina que não, que nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus que tem caráter, um Deus que é um Deus que tem as suas intenções, os seus desejos, aquilo que Ele quer, e além de fazer cumprir tudo aquilo que Ele quer, é um Deus que cuida de nós, que nos ama profundamente. É esse Deus que nós louvamos e adoramos aqui na igreja, e nós rogamos a Deus que também você tenha esse entendimento. Nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa pregação é a pregação de Pedro, em que nós vamos entrar um pouco mais aqui. Primeira coisa que Pedro fala, lá no verso 38, ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é aquilo que nós chamamos um nazareno. Nasceu na cidade de Nazaré. Nazaré, quando Jesus nasceu, era uma cidade na periferia da periferia da periferia do povo hebreu. Uma cidade muito pequena, que muito provavelmente hoje nós chamaríamos de um ajuntamento. Talvez não seja no tamanho das cidades que existem hoje, talvez fosse um grupo de pessoas. Provavelmente, segundo os estudiosos, ali em Nazaré moravam cerca de 300 pessoas. Um grupo pequeno, mas um grupo que formava uma cidade. Naquele grupo, Jesus nasceu.
E é interessante que Pedro o trata do Nazareno desprezado. Mesmo sendo Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor dos Senhores, sendo um Deus vivo que ressuscitou dentre os mortos, ele é um Nazareno desprezado. Algumas pessoas e trechos da Bíblia, pessoas na Bíblia e trechos da Bíblia nos informam que pessoas que disseram assim, mas pode sair alguma coisa lá de Nazaré, alguma coisa boa vem de lá? Então havia um total desprezo quanto à região de Nazaré, quanto à cidade de Nazaré e quem era aquele povo. Então Jesus é o Nazareno desprezado. Mas no verso 38, ele nos fala ainda algumas coisas a respeito dessa pregação poderosa de Pedro, que Pedro fala. Ele vai nos dizer que além de ser o Nazareno desprezado, Jesus de Nazaré, ele é o ungido de Deus. Portanto, ele é como filho de Deus. Ele é o filho do Deus vivo. Lá no verso 38, vai dizer assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Foi o próprio Deus que ungiu o Jesus de Nazaré. Então ele é o Filho de Deus, o prometido, aquele que veio à terra para salvar, para cuidar, para amparar, para levar nós até a eternidade através do seu sacrifício. Ele é o Filho de Deus, ungido pelo próprio Deus, de acordo com o verso 38 do capítulo 10 do livro de Atos. A pregação é muito substanciosa do apóstolo Pedro, feito nos primórdios da era cristã. Como Filho de Deus, no verso 38, Jesus é o Filho de Deus. Isso muda toda a história. Isso muda todo o entendimento que eu tenho quanto a Jesus de Nazaré. Ele é o desprezado, ele nasceu numa terra que é desprezada. Ele é o Jesus de Nazaré, como se colocasse um rótulo na pessoa de Jesus Cristo, dizendo assim, olha, ele é de Nazaré. Não vai rolar. Não, deixa para depois, ele é de Nazaré. Não, vá para o fim da fila, porque é de Nazaré. Não, de lá nunca veio nada que preste. De onde que ele é? É de Nazaré. Ele é o Jesus de Nazaré. Mas o verso 38 vai dizendo que ele é o Filho de Deus, o próprio ungido pelo Deus vivo. Quando nós olhamos apenas para o primeiro rótulo que é tentado colocar em Jesus, se nós pararmos aí na questão dele ser de Nazaré, nada muda na nossa vida, nada muda na nossa existência. Nós poderemos continuar a nossa vida fazendo o que fazemos, da forma que fazemos, da maneira que fazemos, sem nos importar com o que vem pela frente. Mas se eu olho para esse Jesus de Nazaré e penso que ele é o Filho de Deus, ungido de Deus, do Deus vivo, aí começa a mudar. Se eu o conheço não como Jesus de Nazaré, e sim como o Filho do Deus vivo, ungido pelo próprio Deus vivo. Ele é também, no verso 38 do texto que nós lemos, o grande benfeitor. O que ele faz como grande benfeitor? Aí vai dizer Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com poder. O que ele faz com o Espírito Santo e com poder? O qual andou por toda parte. Olha, ele saiu andando por toda parte. O que ele fazia? Fazendo o bem. Fazendo o bem. Ele detinha o poder e ele fazia o bem. Então esse Jesus de Nazaré, que no primeiro momento ele é desprezado por causa da sua cidade natal, nós entendemos também que, de acordo com o verso 38 do livro de Atos, no capítulo 10, ele é um ungido de Deus, portanto, como Filho de Deus,
E Ele é o grande benfeitor. Ele é ungido de Deus, Ele é um grande benfeitor porque Ele faz o bem. E que bem que Ele faz? Ele cura. Ele cura a todos os oprimidos. Ele leva alívio às dores e ao sofrimento. Ele curou aleijados. Ele curou pessoas que estavam passando por ali. Ele curou aqueles a quem tocavam nele. Ele curou sentimentalmente, espiritualmente, fisicamente muitas pessoas. Um monte de pessoas, quando tiveram contato com Deus, a forma de Jesus Cristo que veio sobre a terra, obtiveram a cura naquele período. E de lá para cá, Ele se mostra um Deus vivo porque Ele vem atuando na vida das pessoas, transformando vidas, levando até as pessoas uma vida totalmente diferente. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é um Deus maravilhoso, esse é um Deus misericordioso a quem nós servimos. É este Deus que nós estamos servindo, meu querido. Mas a Bíblia Sagrada ainda vai nos dizer que além dele ser um grande benfeitor e médico, porque também ele leva cura, ela vai nos dizer no verso 38 ainda que ele liberta as pessoas das garras de Satanás. Muitas pessoas, elas, por ignorância ou por não pararem para observar o curso da vida, essas pessoas levam a vida como se vamos vivendo por aí. E não percebem que existe um mal neste mundo. E este mal é comandado por Satanás. Satanás, ele escraviza. Ele leva as pessoas ao mais profundo dos abismos. E essas pessoas, elas são libertas por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que tem poder para nos tirar das garras de Satanás, nos tirar da morte, do lamaçal de pecados e nos trazer para a vida. De acordo com essa pregação de Pedro, Jesus Cristo tem o poder de nos libertar. Às vezes a gente nem sabe o quanto preso a gente está a essa questão carnal, a questão de Satanás na vida das pessoas. E nós vamos vivendo a nossa vida como se nada fosse acontecer. Mas a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que quando os nossos olhos se fecharem aqui na terra, nós teremos dois destinos. O primeiro é o destino da vida eterna longe da presença de Deus eternamente, e a Bíblia trata isso como um inferno, onde o bicho não para de roer e o fogo não se apaga. Mas há um outro caminho que nos é oferecido pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que é a eternidade. Como que eu faço para seguir esses dois caminhos? Para ir para o inferno, para viver separadamente de Deus na eternidade, ir para o lugar onde o bicho não para de roer e o fogo não se apaga, como diz a Bíblia Sagrada, eu não preciso fazer nada. Eu preciso apenas continuar vivendo, fazendo as coisas que eu faço, levando de qualquer jeito. Essa vida, afinal de contas, ela tem um lapso temporal. As pessoas vivem, em média, 70 e poucos anos. Quando chegar a minha vez, eu vou morrer e aí eu vou seguir para o meu destino eterno. E Jesus Cristo? Jesus Cristo, é necessário você ter fé, você acreditar de fato e de verdade que Ele é Deus. Mas além de acreditar de fato e de verdade que Ele é Deus, você precisa se entregar à cruz de Cristo. Como? Compreendendo aquilo que Ele fez na cruz e se rendendo a esse Jesus Cristo, ao seu senhorio, e Ele se tornando o Senhor da sua vida. Desta forma, a Bíblia nos garante que na eternidade nós passaremos a eternidade ao lado desse Deus maravilhoso, desse Deus que tudo faz.
Por isso, meu querido, nesta noite, a pregação de Pedro, contida no capítulo 10, dos versos 38 ao verso 43, na verdade, a pregação de Pedro começa lá no 23 e vai seguindo até o verso 48. Se você prestar atenção em todos os fatos narrados aqui, e você observar o que Jesus Cristo fez, o que Deus fez por você, pensando em você, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, fazendo a oração, entregando a sua vida a Ele, dizendo para Ele: Deus, eu quero te servir, buscando ajuda em pessoas mais experientes nessa caminhada e nessa jornada, porque por mais que pareça simples, muitas vezes a gente vai vacilar, vai ter problemas, vai ter dificuldades, por isso nós precisamos sempre de alguém para caminhar conosco, e aí está a importância de uma igreja séria, que fala a verdade, que está incrustida nos feitos de Jesus Cristo, narradas e relatadas na Bíblia Sagrada. Só assim você vai para o céu, matando o velho homem e nascendo um novo homem. É preciso nascer de novo. É preciso nascer reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Assim a Bíblia nos ensina. Assim é a palavra de Deus. Ele é o grande libertador das garras de Satanás. Verso 38 do texto que nós lemos. E no verso 39, o que ele nos ensina? Olha o que diz o texto. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Quem são eles? Testemunhas do que Jesus Cristo fez. Ali ele estava rodeado de pessoas, havia mais pessoas com ele. Está dizendo assim: olha, o que eu estou dizendo para vocês não é que me contaram. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu vi, é o que eu caminhei com ele. O que eu estou dizendo para vocês é o que esses olhos estão vendo. É isso que Pedro está dizendo nesse texto aqui. Está dizendo assim: eu fui testemunha ocular. Pedro está dizendo assim: eu estava lá. E eu vi o que ele fez. E ele diz assim: eu sou testemunha. Nós, e ele, os companheiros que estavam com ele, nós fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E aí vai dizer: o qual também tiraram a vida, pendurando-no no madeiro. Jesus Cristo aqui tem como testemunha fiel aquelas pessoas que estavam ali. E elas observaram, elas viram a parte final aqui em que Pedro se refere da vida de Jesus Cristo. Eles viram o que aquele povo fez com Jesus Cristo. Eles viram aquele povo pendurando no madeiro, pregando os seus pés e as suas mãos com cravos. Ele está dizendo assim: eu fui testemunha disso. Esse Jesus Cristo que é o desprezado de Nazaré, ele era desprezado por causa da cidade que nasceu. Mas esse Jesus Cristo que era desprezado, ele é o ungido de Deus, como um filho do Deus vivo. Ele andou por aí, ele caminhou, e ele era um grande benfeitor, um médico que curava as pessoas. Além de curar as pessoas, ele libertava e liberta até hoje as pessoas dos laços de Satanás, trazendo-os de volta à vida, dando a elas a vida eterna. Esse Jesus que fez essas coisas, que libertava os endemoniados, esse Jesus que era o desprezado de Nazaré, esse Jesus que é o ungido de Deus, esse Jesus, apesar de não ter feito nada que o merecesse, que fosse por parte dele a causa, ele foi pendurado no madeiro. Foi colocado numa cruz. Numa cruz ele foi colocado. Mas isso tudo fazia parte do plano de Deus. Pedro está dizendo assim: eu fui testemunha do que eles fizeram. Eu vi
o que eles fizeram. E foi colocado no madeiro. E além dele ser colocado no madeiro, ele foi crucificado por Israel. Esse Jesus foi crucificado. Tiveram as suas mãos traspassadas por cravos. E ele foi crucificado. Mas o verso 41, logo após a crucificação, Pedro nos dá algumas informações do que ocorre depois. E o que ocorre depois, meu querido? Verso 41 diz assim: não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Se lembra que eu disse aqui agora há pouco, o texto nos informa, que Pedro disse que ele foi testemunha do dia em que eles crucificaram Jesus, do que eles fizeram com Jesus. O verso 40 e o verso 41 vai nos dar duas informações pós-morte de Jesus. Pedro está dizendo assim no verso 40, esse que pendurou no madeiro, Deus ressuscitou. Ressuscitou Deus. Quando? Quando que Deus ressuscitou ele? No terceiro dia, e concedeu que ele fosse manifesto. Ele não só ressuscitou Jesus Cristo, mas ele foi manifesto. E ele está dizendo assim, mas ele foi manifesto, perdão, mas ele foi manifesto não a todo o povo, não a todo o povo, mas ele escolheu as testemunhas que foram anteriormente escolhidas pelo próprio Deus para ter contato com Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou. E ele está dizendo, quem é essas testemunhas? Isto é, quem é essas testemunhas? E aí ele responde, nós, que comemos e bebemos com ele. Fizemos refeições com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. A visão de Pedro aqui, do capítulo 10, os versos 38 ao verso 43 de Jesus Cristo, nos faz pensar neste homem. Se você observar os relatos da morte de Pedro, e as pessoas em geral, o ser humano, ele mente. O ser humano mente, né? Mas as pessoas, segundo todos os psicólogos que você consultar, elas não estão dispostas a morrer por causa de uma mentira. Pedro morreu por causa disso que ele disse aqui. Ele foi morto, decapitado, por causa dessas palavras. Mas ele nunca negou o que ocorreu, o que ele viu. Ele nunca negou que ele comeu e bebeu depois que Jesus Cristo ressuscitou. Ele nunca negou que ele foi levado à morte e à morte de cruz. Ele estava disposto, e se você olhar, dos 12 mais chegados de Jesus, 11 morreram de forma trágica, mas não negaram a Jesus Cristo. Não negaram Jesus Cristo. Somente João morre de morte natural na ilha de Patmos. O restante do grupo, todos morreram de forma trágica. Inclusive, você deve estar pensando em Judas Iscariotes, também trágico, ele morreu enforcado, pela angústia, pelo aquilo que ele viu, pelo aquilo que ele fez. Também foi trágico para ele. Apesar dele não ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, a morte dele foi trágica. E foi antes da ressurreição de Jesus Cristo. Conviveu, comeu, bebeu, não viu Jesus Cristo sendo morto, não viu Jesus Cristo ressurreto, mas morreu tragicamente. Quantas pessoas neste mundo, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós caminhamos, pessoas que estão conosco, que caminham nas igrejas, vê essas informações contidas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, muitas vezes desconfiam, mas não vão atrás para saber das informações, como se chega a este livro, como que este livro ele chega até nós, caminham nas igrejas, fazem parte das nossas festas, têm comunhão conosco, mas nunca se entregaram a Jesus Cristo.
nunca de fato e de verdade se dispuseram a dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida. Que no final, no dia do grande juízo, não receberá a vida eterna. Nos faz pensar na nossa vida, nessa caminhada e nessa jornada que nós temos na nossa vida, aonde nós vamos, o que nós fazemos, como nós levamos a nossa própria vida. Esse Jesus Cristo, meu querido, que é tão acessível a todos aqueles que se rendem a Ele, como Senhor e Salvador das suas vidas. Pedro está dizendo assim, olha, eu fui testemunha ocular dos fatos aqui narrados. Jesus Cristo andou. Eu vi Ele andando, fazia o bem, curava, livrava as pessoas, curava endemoniado, era um médico dos médicos, era um negócio de doido. Mas Ele foi traído por Judas. Ele está dizendo para você. E aí o povo de Israel pendurou Ele no madeiro e crucificou Ele. No entanto, Deus o ressuscitou. Quando crucificou Ele, Pedro está dizendo para você, eu estava lá. Nós vimos. Eu vi Ele morto. Eu sabia onde era o túmulo dele. Pedro está dizendo isso para você. Eu sabia. Eu vi tudo. E aí, no terceiro dia, Deus o ressuscita e Ele se faz manifesto entre nós. Você já comeu e bebeu com alguém morto? Alguém que 3 dias antes foi enterrado? A Bíblia está dizendo que Pedro comeu e bebeu porque Ele ressuscitou. E Ele é o primogênito dentre muitos, que Ele mesmo irá ressuscitar. A Bíblia nos ensina muitas coisas acerca de Jesus Cristo, mas aqui nós já pegamos algumas coisas interessantes nesse texto que Pedro está nos dizendo. Olha, está dizendo assim, Ele é o Nazareno que foi desprezado por causa da cidade onde Ele vivia, porque era um grupo de pessoas, aquela cidade não tinha muita coisa boa, mas ele falou assim, mas tudo bem, ele era desprezado, mas ele era também um ungido de Deus, como um filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Bom, e como filho de Deus, ele se comportou como um benfeitor, ele fazia o bem às pessoas. Ele agia como um médico, curando pessoas que estavam doentes, com febre, com as diversas doenças que tinham ali, lepra, sangramento, paralítico, coxo, cego, mudo. Ele curou tudo. Ele curou tudo. Todos aqueles que Ele quis curar, Ele curou. Ele agia como um verdadeiro médico. Mas além de curar fisicamente as pessoas, cara, tinha uns que eram possessos por demônios e Ele os libertava. Os libertava das garras de Satanás. Esse Jesus Cristo foi morto porque Ele fazia o bem. Ele foi colocado num túmulo, 3 dias dele ressuscitou, 3 dias depois ele ressuscita. E daí ele sai, come e bebe com os seus que ele tinha escolhido. Pedro está dizendo, eu era um desses. Eu era testemunha ocular dos fatos. Mas ele vai dizer no verso 42 algo que nos faz novamente parar e refletir. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é o Deus que vai vir como justo juiz, juiz de vivos e de mortos, daqueles quando Ele vier em glória e estiver aqui. Ele é o Deus que irá julgá-los. Daqueles que já morreram, Ele é o Deus que irá julgá-los. E mais, aquele que perdoa pecados. Além de Ele ser o juiz, Ele é
perdoador dos pecados. Nós só teremos as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades sanadas por meio de Cristo Jesus. Esse Jesus maravilhoso que perdoa pecados. Os ouvintes aqui creram na mensagem, foram salvos e cheios do Espírito Santo. Pedro disse muitas coisas a nós nesta noite. Ele nos falou acerca de Jesus de Nazaré, desprezado, no entanto ungido de Deus, Filho de Deus. Ele nos falou que ele fez muitas coisas boas, fez o bem, agia como um médico, um libertador. Disse que Israel o crucificou, mas ele foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia. E ele voltará como um juiz. E ele é quem perdoa os pecados. Nesta noite eu tenho um convite para te fazer. Conheça Jesus Cristo se você não conhece. Entregue os teus caminhos a Ele, que Ele pode salvar a tua vida, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. É uma alegria imensa, é um privilégio. Em nome de Cristo Jesus, que Ele cuide de você. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por mais uma vez poder transmitir a Tua palavra. Foi lançado, a Deus. Que o Senhor mesmo faça com que dê os frutos que o Senhor deseja. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a cada um. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Que Ele esteja com você. Se você deseja conversar conosco, você pode entrar em contato através das mensagens, pode deixar aí no comentário uma maneira que nós possamos entrar em contato com você. Nós entraremos em contato com você. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, na página do Facebook da igreja, tem lá o link que vai mandar para o meu WhatsApp pessoal. Nós podemos conversar, tomar um café juntos e falar do amor de Deus. Se você quiser vir à Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta, será uma alegria, um privilégio poder conversar com você, buscar esclarecer as suas dúvidas e caminhar com você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar de você, da sua família e, acima de tudo, que Ele possa salvar você. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e agradecemos a Deus por mais este momento que nós passamos juntos. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Fique na paz do Senhor, meu querido. Até quarta-feira, às 19h30. Se você quiser presencialmente, até domingo, às 9h da manhã ou às 19h30, como nós fazemos agora. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Bye, bye.